Fala galera, estamos de volta já para o bloco 2 da nossa aula. Espero que você já tenha dado uma espreguiçada, tenha bebido a sua água ali. Vamos cair para as questões agora. Agora nós seremos mais objetivos, nós faremos a questão aí com mais energia, beleza? Algumas questões eu vou diretamente ali para o item que é o gabarito e vamos atacar ali o nosso gabarito comentado, tranquilo? Por quê? Porque a gente vai perceber que as questões se repetem de maneira maciça. E aí, após você dominar a conexão e continência, você já está safo, tranquilo? E vocês percebem que em cada assunto do processo penal tem algo ali que é mais peculiar, que você deve focar para ficar bem. Por isso que se você está fazendo esse curso em sequência, você muito provavelmente nunca mais vai ter dificuldades com o processo penal, tranquilo? Vamos então para a próxima questão, pessoal? Vamos nessa? Então a questão aí de agente de polícia, né? Enfim, policial aí, graças a Deus, com 14 aprovados nesse concurso aí, a galera aí da mentoria aí pesada aí na PCGO, tranquilo? Instituto OCP 2022, essa prova foi muito difícil. Débora é policial civil lotada na delegacia de Goiânia, Goiás, e recebe um boletim de ocorrência que narra a imperícia praticada por uma esteticista. Segundo o documento, a esteticista causou queimaduras de segundo grau na pele de uma cliente ao depilá-la, com um método inovador, mas exagerou na potência do aparelho utilizado. Esteticista. As lesões restaram periciadas e o laudo do Instituto Médico Legal. Ao analisar o caso completo, deverá classificar o fato como, e aqui o gabarito, lesão corporal culposa, né? Porque a esteticista estava trabalhando, perdeu a mão e gerou a lesão. Então, lesão corporal culposa. Até aqui, beleza. Então, a gente já tira as questões do lesão corporal grave aí. Tranquilo? De competência do juizado especial civil, mediante representação da ofendida, gabarito, letra B, questão da PCGO, essa foi fácil, né, pessoal? Então, lesão corporal culposa, se a lesão é culposa, letra de lei, a pena é de 2 meses a 1 ano. Nossa, você tem que saber decorar todas as penas? Não, pessoal, mas lesão corporal culposa, você sabe ali que não vai passar de 2 anos. Então, vai ser juizado especial. O artigo 61, campeão de provas, considera-se infração penal de menor potencial ofensivo, que é o vulgo IMPO, né? Infração de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, as contravenções penais e os crimes. Então, primeiro, contravenção penal, lei de contravenção penal, e aí é bom estudar escrevendo, e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Pena máxima não superior a 2 anos. Cumulada ou não com a multa. E aí, juizado especial. A lei das hipóteses do Código Penal e da legislação especial dependerá de representação à ação penal relativa dos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Cai toda hora isso aqui, né? Então é crime de ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Qual que é a exceção que cai em prova milhões de vezes, que a gente vai ver que cai, beleza? Que no caso de Lei Maria da Penha, a lesão corporal é ação penal pública incondicionada. Penal pública incondicionada. Cai toda hora isso aqui. Beleza, galera? Caso de Maria da Penha, então, ação penal pública incondicionada. Fechou? Tranquilo? Voltar aqui. Pronto. Fechou. Segunda questão aí. Mole pra nós. Mole pra nós. Próximo, professor. Dá pra ouvir a gente polícia aí. Então já percebem, a banca cobrou competência em provas recentes. Acerca da competência judiciária penal, assinale a alternativa correta conforme o entendimento dos tribunais superiores. Vamos lá para a questão. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso. Então presta atenção. Uso de documento falso. Espera aí, deixa eu dar uma voltadinha aqui. Pronto. Vamos ver se travou o tablet. Foi. Uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público,
não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, competência jurídica, assinar a alternativa correta, fechou? E aqui que caiu, já que caiu aqui, ó, entendimento dos tribunais superiores, vulgo jurisprudência. Jurisprudência, que tá caindo muito, tô esfregando aqui na cara de vocês, cai muito, gente, caindo. A questão dessa aí passa 600 pessoas na sua frente, fechou? E já é o gabarito, da nossa questão, fechou? A competência é com o órgão com o qual ele apresentou o documento falso. Então, ele está com um passaporte, ele está com um documento militar, ele está com não importa, ele apresentou o documento falso perante quem? Apresentou perante a Polícia Federal, competência da Justiça Federal, competência criminal federal. Tranquilo? Não importa de quem é a competência que fez, fabricou, emitiu o documento. Decisão pura jurisprudência. É fácil e difícil? Não, só tem que saber. Ah, professor, poderia pensar que é do documento, né? Porque ele falsificou ali o papel moeda, aquela coisa lá, do papel especial do documento. Não, é que ele apresentou. Fechou? Qual é o critério? Pessoal, não tem critério. Já mudou isso aqui, é jurisprudência. Você tem que estar ligado. Fechou? Beleza? Fácil. Fácil demais, uma uva. Tranquilo? E a gente já tem o nosso gabarito, então. Gabarito é a letra A. Vamos acelerar. A competência para processar e julgar os crimes de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Beleza? Fechou? É a súmula 546 do STJ. Para quem não estuda a súmula, tá na merda. Vai cair, gente. B. Ação penal relativa ao crime de sonegação fiscal de tributos federais é de competência da Justiça Estadual do local onde houve o ato de supressão. Justificativa. Nesse diapasão, a Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, com as leis 8137 a 8176, que tratam de crimes contra a ordem econômica, não definiram a competência para o processo de julgamento dos crimes nelas previstos. Compete, em regra, a Justiça Estadual o exame de tais feitos. Então, aqui nada fala que crime de sonegação fiscal de tributos federais é de competência da Justiça Estadual ou local onde houver sido a supressão. Então, o efeito da Corte Superior possui entendimento no sentido de que, aqui é o mais importante, crime contra a ordem econômica previsto na Lei 8137 são, em regra, de competência da Justiça Estadual. Justiça Estadual. Salvo se comprovada a efetiva lesão a bens, interesses e serviços da União, de modo direto. Ou seja, não é porque é um crime contra a economia que vai ser competência da Justiça Federal Criminal. Em regra, em tese, Justiça Estadual, salvo se comprovar diretamente a vinculação com interesses, bens e serviços da União. Questão fácil, gente? Questão difícil. Difícil. Jurisprudência pura. Muito difícil, inclusive. Essa questão foi muito criticada aí, né? Anulação. A súmula 480 do STJ, entendimento da Corte em matéria de direito privado. O juízo da recuperação judicial não é competente para presidir sobre constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Então vai para o juiz criminal também, tem nada a ver. Compete ao juiz federal no local da destinação da droga remetida ao exterior pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional. Súmula 528. Aqui está superada. Aqui compete ao juiz onde a droga foi apreendida. Então, cuidado, a súmula, a banca está cobrando aqui, ó, questões atuais. Então, drogas sendo importadas, por exemplo, dos Estados Unidos e elas foram apreendidas lá a 4.000 micropontos de êxtase ou não sei quantos quilos de cocaína. A competência do juiz federal criminal para julgar o crime de tráfico de drogas internacional é da onde as drogas foram apreendidas. Botou a mão na droga onde? Vai ser o juiz daquele local, juiz federal daquele local competente. Não é mais o da destinação da droga. Ah, a droga foi apreendida em Goiânia, mas o destino era Brasília. Vamos dar para a Justiça Federal de Brasília. Não. A droga foi apreendida em Goiânia, vindo dos Estados Unidos, o destino era Brasília, tráfico de droga internacional, Justiça Federal de Goiânia. Apreendida, beleza? Cai demais. Ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher
é pública incondicionada. Trata-se de ação penal e não de competência. Trata-se de ação penal e não de competência. A ação penal não tem nada a ver com a competência. E aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Que em lesão corporal é pública incondicionada. Fechou? Então, primeira questão já foi. Terceira questão já foi, né? Inclusive, muito difícil. Muito difícil mesmo. Questão difícil, questão sacana, né? Que fala acerca da competência. Pegou aqui, ó, competência judiciária. E aí ela fala um item que é a priori correto. Só que não fala de competência, fala de ação penal. Entenderam, galera? O peguinha? Sacanagem ou não? É isso. E aí vocês, a opinião é de vocês. Próxima questão, a cenário alternativa que reproduz o enunciado de súmula vinculante em matéria processual penal. E é por isso que de 8 questões a galera acertou uma questão, beleza? Por quê? Eles pediram que você soubesse a súmula vinculante, galera. Súmula vinculante de matéria processual penal. Então, pasmem, você que não assistiu a aula de súmulas, eu tenho um aulão de súmulas, eu fiquei 4 horas de um domingo lá na base. Fechou? Revisando e ensinando todas as súmulas de penal, processo penal, ao vivaço, tá gravado lá na Enfinflix, na parte da Enfinflix, beleza? Enfinjures, a parte de vídeo. Tranquilo, pessoal? E qual que foi a grande questão aqui, ó? Olha o nível da banca. Quer que você saiba e aponte qual que é súmula normal e qual que é súmula vinculante. Nelson, não sei ninguém quer súmula. Imagina, quiçá, súmula vinculante. Pois é. Então a banca cobrou isso aí da galera. Fechou? E aqui nós já vamos pro gabarito aqui. Essa questão foi capciosa mesmo, né? Capciosa mesmo. Aqui conta um pouco de sorte também, pessoal. Então não vou ser hipócrita, né? Pô, decorar todas as súmulas vinculantes é bem complicado, né? Bizu para você que tá querendo gabaritar aí, passar o trator na OCP. Cara, decora as vinculantes. Se você não lembrar como for vinculante, vai ser súmula normal, não vinculante. Beleza? A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro prerrogativo de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. E aqui foi bom, porque quem assiste a aula lá, gabaritou, porque eu bati muito nisso, fiz exemplo aqui falando do delegado de polícia, fiz exemplo falando aqui do procurador de Estado, entendeu? Que tem foro prerrogativo de função no Tribunal de Justiça. Falei que se for sobre crimes comuns, tá tudo ok. Falei que se for coisas de júri, se ele matou alguém, não pode, porque a Constituição fala que é no tribunal do júri. Expliquei tudo isso aqui lá na aula. Tudo. Essa súmula cai demais em prova. Detalhei, eu dissequei essa súmula. Fechou? Falei que a Constituição estadual, e aí a gente vai vir pelo poder constituinte decorrente. O pai tá estudando tudo para ajudar vocês. Estudei hoje. Direito constitucional, poder constituinte. E aí, poder constituinte decorrente, a possibilidade dos estados ali terem as suas constituições estaduais. Súmula vinculante, que cai 1000 vezes em prova. Galera, a régua subiu em concurso público. Não adianta mais achar que é o mapa mental e é o PDF que vai dar certo. E eu trouxe aqui pra gente revisar juntos, porque eu sou chatão. Eu quero que você passe. E presta atenção, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Fechou? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, como você já sabe. Fechou? Se ela ocorre antes da sua continuidade, do término da sua continuidade ou permanência, que é mais fácil do que andar para frente, essa súmula aqui, né? Só que é a súmula 711 famosa, só que não é vinculante. Essa questão aqui foi, meu Deus do céu. A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no decreto 201 de 67, improbidade ali, crime de responsabilidade do prefeito. Súmula 703 não é vinculante. Não se admite anulação do júri popular para se alegar a continuidade delitiva dos crimes contra a vida. O edital não cobrou júri, mas a prova cobrou aqui, ó, porque a anulação do júri, aqui está falando de nulidades, anulação do júri para alegar a continuidade delitiva em penal, que também está no edital, nos crimes contra a vida. Súmula 605, não é vinculante. E também a banca cobrou decisões jurisprudenciais
decisões jurisprudenciais do STJ e do STF. Pode cobrar, pessoal. Fechou? E aqui no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e condicionada, não é vinculada. E aqui a letra E. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre a competência for prerrogativa de função estabelecida exclusivamente na Constituição Estadual. É o nosso gabarito da questão difícil aí, bem capciosa. Ixi, deu pau aqui no material do prof. Poxa, vamos ver se eu consigo arrumar aqui depois. Vamos pular essa questãozinha então. Policial penal, pessoal, do DF. 33 aprovados na Enfim Policial, 33 aprovados. Inclusive eu gravo essa aula aqui no momento em que essa galera está começando o curso, daqui poucos dias. Todo mundo já comprou a sua farda aí, estou muito feliz aí. 2 aprovados entre os 30 primeiros colocados, todos eles já são ex-alunos em Enfim Policiais. Então assim, todos já saíram da mentoria, estão lá na sua jornada, não vão assistir essa aula. Já assistiram aulas de reta final da PPDF que eu gravei, da Polícia Civil, e é muito bom aí essa sensação de estar fazendo aula de questões recentes e a gente ter atuado aí no próprio concurso, beleza? Então, desabafos emocionados do professor à parte, vamos para a questão. Sobre o direito processual penal, julgue o item a seguir. Prometeu domiciliado em Cuiabá durante uma viagem de passeio para Londrina, efetuou a compra de um notebook de propriedade de Era, emitindo um cheque sem fundo. Cheque sem fundo, beleza? Vulgo borrachudo. Cheque sem providências de fundo, né? De sua conta corrente para pagar o objeto. Considerando que Era domiciliado em Londrina e que a agência bancária de Prometeu ou não Prometeu está localizada em Campinas, São Paulo, é correto afirmar que a competência territorial para julgar o delito será do local onde a situação da agência que recusou o pagamento, no caso do município de Campinas. É errado para quem já fez essa questão. Pessoal, essa questão é o segundo ponto que mais cai em concurso aí, em matéria de competência, em todos os concursos. Primeira, conexão e continência, e agora também essa questão do cheque, beleza? Pix, transferência, cheque, depósito bancário, mudou. E aí eu falo várias vezes na aula de pontos sensíveis, lá lá na Enfimflix, tranquilo? Antigamente era competência aonde ele teve o benefício, aonde ele vai ter o benefício. Então ela pegou um cheque sem fundo, apresentou ali como sacada no banco e viu que não tinha fundos. Então era competência do local em que o cheque foi negado, onde não tinha fundos. Mudou. Isso era bom demais também, onde tinha um benefício. Então a gente bicava as ocorrências para outros estados no nosso plantão. Então quando era estelionato, a gente falava bem assim, fez o PIX, fez a transferência, cadê o comprovante? Aí o comprovante era, como sempre, São Paulo, Rio de Janeiro, Norte, Nordeste. E aí a gente falou, nossa, a Polícia Civil do DF não é competente, não tem atribuição para apurar esse delito. Nós vamos fazer uma carta precatória e vamos mandar essa ocorrência com a sua oitiva para a Polícia Civil de São Paulo apurar o crime. Fechou? Não instaurava inquérito policial. Só que a lei mudou, beleza? E a competência agora é no local da vítima, residência da vítima. Grava isso. Pessoal, tem assim, mil alternativas, 1000 hipóteses que caem em prova. Eu vou resumir para você gabaritar, que é aqui a minha função. Eu não tô aqui para ficar enrolando, tô aqui para resumir para você gabaritar. Tudo que fala para você de transferência, estelionato, cheque sem fundo, tudo, PIX, tudo, competência domicílio da vítima. Competência domicílio da vítima. Se falar de cheque falsificado, local da obtenção da vantagem. Fechou? Só grava isso. Caiu 1000 vezes. Isso aqui eu dei na aula de reta final, ó. Muita gente lembrou de mim. Dei na aula aqui, ó. Polícia Penal, tá? 2022. Jurisprudência pura. Pura. Tem gente que não sabe nem o que é sacado, o que é cheque sem fundo. E aqui, artigo 70. Nos crimes previstos no artigo 171 do decreto 2848, quando praticados mediante depósito, emissão de cheque sem suficiência
de provisão de fundos, para falar bonito, né? Vulgo borrachudo, em poder do sacado ou com um pagamento frustrado ou mediante transferência, tá vendo? Transferência, cheque, tudo, pessoal, tudo. Transferência de valores, PIX, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Então, Nelson foi vítima de um crime de estelionato, pagou um PIX, eu fiz uma transferência, o autor está em São Paulo, vai responder aqui em Brasília. Inquérito policial, Polícia Civil do DF, processo criminal, vara criminal de Taguatinga. Em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção, igual eu falei para vocês. Se é pluralidade de vítimas, várias vítimas, a competência será firmada onde, professor? Pela prevenção. O que é prevenção, pessoal? É como se fosse, assim, o ZAP aí da matéria de processo penal competência, que é o primeiro juiz que se manifestar nos autos e emitir uma decisão com caráter de decidir algo. Não é assim, vistas a tal, não é assim, mais prazo, não é. O juiz que se primeiro, pensa, grava isso, o juiz que primeiramente se manifestar com caráter de decisão ou decisório, está decidindo qualquer coisa naquela causa, ele é prevento. Entendeu? E aí, caso de várias vítimas, vai para o juiz prevento, que se manifestou primeiramente naquela temática, naquele fato criminal. Tranquilo? Então ele deferiu uma busca e apreensão, deferiu um pedido de prisão. Entenderam? Pessoal, vocês estão percebendo que essa aula eu estou indo bem tranquilo, porque não adianta eu correr para fazer questão aqui se você não vai aprender. É na manha, mas é só uma vez. Fechou? Na manha, mas é só uma vez. Vamos seguir? Vamos seguir, professor. Próximo. Olha, a questão aqui, ó. Defensor público. Aqui, pessoal, é tudo cargo para você ganhar, ó, trintinha, 30 pau. Beleza? Fechou? Acerca da jurisdição e da competência no processo penal, assinale a alternativa correta. Classifica-se. Vamos fazer do jeito que eu estou fazendo, pessoal, para a gente ganhar tempo? Vamos direto para a questão certa. Então, ele quer a alternativa correta. A competência para julgamento do crime de estelionato praticado mediante cheque sem fundo será no domicílio da vítima, sendo irrelevante se a recusa tenha operado na agência emitente de localização da cidade diversa. Tá vendo? Mesma coisa, e a banca está repetindo. Por isso que eu falo, tem que fazer questão antiga da banca, tem que ficar refazendo igual eu estou fazendo aqui. Entendeu? Questão de 2022. E aí, quem estava fazendo questão da banca já foi e deitou. Quem não estava estudando jurisprudência, quem não estava fazendo as questões da banca, por isso que eu falo, o simulado não pode ser 100% inédito. Não pode. Não pode. Se eu for fazer um simulado hoje e não colocar cheque, vai ser um péssimo simulado. Porque caiu para defensor público, para promotor de justiça e caiu para agente de polícia. Entenderam, pessoal? Então, se liga. E aí, a mesma coisa. Fechou? E aqui eu aproveitei lá, coloquei um resuminho de jurisprudência lá, estava disponível. Compete à Justiça Federal julgar o crime de contrabando e de descaminho, ainda que não haja indícios de transnacionalidade da conduta, igual eu falei para vocês, que caiu na PRF essa questão, né? Compete à Justiça Federal julgar o crime de redução à condição análoga de escravo. A gente sabe que a Justiça Federal também... Redução condicional de escravo, né? Gravíssimo delito. Compete à Justiça Federal processar e julgar o prefeito municipal que, por desvio de verba pública, sujeita a prestação de contas a órgão federal. E aqui, órgão federal, nós temos a CGU, temos o TCU. Essa súmula cai toda a prova, cara, toda a prova. É só pensar, a verba já está dentro do município, já está ali sobre a disponibilidade, a escolha, a discricionariedade do prefeito, justiça estadual. A verba ainda está sendo fiscalizada, a prestação de contas a um órgão federal ainda, a uma CGU, TCU, pensa assim, ó, Justiça Federal. O dinheiro está na mão do prefeito e está usando aqui, ó, prefeito, Justiça Estadual. Está prestando conta ainda para o TCU, para a CGU, o dinheiro está chegando, está ali, mas ainda há uma prestação, não está sendo totalmente disponível para o município gastar como bem quer, Justiça Federal. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade do qual foi apresentado. De novo. Próximo. Compete ao Justiça Estadual julgar o desvio de valores de auxílio emergencial por meio de violação do sistema de segurança de instituição de privada em que haja fraude direcionada à instituição financeira federal. Aqui é pessoal na época do Covid aí, dos auxílios emergenciais ali, né? Estava desviando ali, e a competência da Justiça Estadual, tranquilo?
Compete à Justiça Federal julgar o crime de disponibilizar ou adquirir material pornográfico acessível transnacionalmente envolvendo criança ou adolescente, quando praticado por meio de rede mundial de computadores, vulgo internet. Justiça Federal, pessoal, pornografia, beleza? Criança e adolescente. O crime de injúria praticado pela internet por mensagens privadas, às quais somente o autor e o destinatário têm acesso, consuma-se no local em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo. Local que a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo, se for pela internet. Só foi um resuminho para vocês. Próxima questão, agente técnico forense 2021, a OCP, na alternativa correta, tendo em vista os dispositivos do Código de Processo Penal. E aí nós vamos para o gabarito, que é a letra C, tratando-se de infração continuada ou permanente, infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Tranquilo? Igual já foi para vocês, pessoal. Fechou? Vamos verificar os itens. E aqui é o nosso gabarito. Letra de lei, crua. Artigo 71. Tratando-se de infrações continuadas ou permanentes praticadas em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, infração continuada, ele praticou um crime em Aparecida de Goiânia, praticou um crime em Águas Lindas, depois foi para Lusiânia. Crime permanente, está em extorsão mediante sequestro, crime permanente, praticado em território de duas ou mais jurisdições. A competência firmar-se-á pela prevenção. O juiz que primeiro se manifestar vai ser o competente. Gabarito da questão, letra C, letra de lei. Fechou? Tranquilo, pessoal? Regra geral, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu? Não, pessoal, que a gente já falou no nosso resumo. Regra geral será o local aonde se consumou o delito. Teoria do resultado. Fechou, Nelson? Tranquilidade total. Vamos para a próxima questão. Aqui o gabarito letra C. Vamos para a próxima questão. Na tela. Vamos lá. Sobre competência criminal, assinale a alternativa correta. E aqui a questão gigante, né, para analista do Ministério Público, questão difícil para analista. Vamos lá. A competência para processar e julgar os crimes de roubo praticado contra a agência do Banco do Brasil é da Justiça Comum Federal. Errado, a gente já sabe que é competência da Justiça Estadual. Fechou? Estadual. No crime de sequestro, que para sua prática envolva mais de duas comarcas, a competência poderá ser determinada pelo local em que ocorreu a consumação delitiva da teoria do resultado. Não, galera. Não. Competência deverá ser determinada pelo local em que ocorreu a consumação delitiva, teoria do resultado, crime de sequestro que para prática envolva mais de duas comarcas, prevenção, galera. Prevenção. Já peguei. Tranquilo. E gabarito aqui, igual a gente está fazendo para ir para a nossa correção. Letra D. O Tabas está dando uma panezinha. Letra D. Fechou? Resumindo, pessoal, o que caiu para analista? Cheque, de novo. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Por isso que eu já vou adiantar. Caiu a mesma coisa que eu falei para vocês. Mesma coisa. Domicílio da vítima. Fechou? Falsificação de cheque. Local da obtenção é geralmente onde o autor possui a conta. Se for falsificação de cheque, a única exceção que eu fui para vocês, se for cheque falsificado. De resto, de transferência, de Pix, do que for, você vai saber que é o domicílio da vítima. Grava isso, caiu para o analista de novo. Beleza, galera? Caiu para dezenas de provas da AOCP. Várias. Fechou, pessoal? Tranquilo? 30 minutos, vamos para o nosso último intervalo da aula de questões, quebrando a banca, competência criminal com Nelson Marangon.
beba uma água e regresse para o nosso último tópico daqui a pouquinho. Tchau!